Paz de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus. Gênesis capítulo 48. Jacó adoece. Vamos ler com a ajuda de Deus e guia do seu bom espírito. E aconteceu depois destas coisas que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus dois filhos, Manassés e Efraim. E um deu parte a Jacó e disse: Eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos. E darei esta terra à tua semente, depois de ti, em possessão perpétua. Aqui Jacó então falou para José, né? As promessas que Deus fez para ele, né? Que dele faria uma nação e, e uma geração perpétua, né? Que nunca teria fim, né? Isso só é possível graças a Jesus Cristo, que seria descendente de seu filho Judá, né? Vamos continuar a leitura. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés. Serão meus, como Ruben e Simeão. Então aqui o próprio Jacó está falando para José que esses seus filhos, né, Manassés e Efraim, eles não seriam descendência na árvore genealógica de José, mas eles seriam contados como os filhos de Jacó. Ele está falando, olha, como Deus me prometeu que eu seria uma grande nação, os seus filhos Efraim e Manassés, eles vão dar descendência para mim, porque Deus me prometeu. Então eles vão ser incluídos na minha herança. Então eu vou abençoar seus dois filhos como se eles fossem meus, né? Então aqui é uma grande honra pro José, ficou feliz, porque seus filhos recebem a bênção do seu pai, como se fossem filhos dele também, né? Então eles foram incluídos nas 12 tribos, né? Vamos continuar a leitura. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Então, se o José tivesse mais filhos, aí sim estes seriam contados na casa de José. Mas o Efraim e o Manassés serão contados com as 12 tribos de Jacó de Israel, né? Vamos continuar a leitura. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata. E eu sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Eles são os meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, traze-nos aqui, para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem, e fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. Então o Jacó aqui ele já estava meio ruim da visão. Ele pediu para os seus netos chegarem perto dele, ele abraçou eles e beijou, né? Agora vamos ver aqui as bênçãos que José derramou sobre os seus netos, né? Nós que somos pais de família, somos avós, nós temos que abençoar os nossos filhos, nossos netos. Isso é uma tradição da Bíblia. Então a gente tem que seguir essa tradição, porque é o nosso Deus que nos ensinou, tá certo? Então nós temos que fazer a vontade de Deus. Deus quer que nós sejamos instrumento de benção aqui na terra. Então o que a nossa boca fala aqui, se for da vontade de Deus, ele vai cooperar para o bem, para que se cumpra essas palavras. Então tem muita gente que fala assim, vou profetizar na tua vida. Isso não é profetizar, é abençoar, é desejar o bem, certo? Profecia é diferente de benção, de abençoar. Então, quando você quer desejar o bem de uma pessoa, as igrejas evangélicas hoje têm o costume de falar: vou profetizar bênçãos na tua vida. A profecia ela não pode ser de nós para a pessoa. A profecia é só quando Deus revela, tá? Então, se Deus te revelar alguma coisa sobre o seu irmão, você tem que declarar e falar: isso aqui vem da parte de Deus, é uma profecia na sua vida. Mas se vem de você, então você vai abençoar. Então aqui, ó, não foi Deus que mandou Jacó abençoar seus netos. Aqui, então não é uma profecia. Então ele está abençoando os seus netos. Então isso é um desejo dele, tá certo? Então que seja o nosso desejo de cristão, de servos de Deus, abençoar nossos familiares, tá bom? E no caso de Jacó, ele abençoou também o faraó, uma pessoa que não era da família dele, que não era da mesma religião dele. Nós devemos abençoar, levar nossa bênção aonde quer que vamos, tá bom?
sempre deseja o bem das pessoas, tá certo? Porque Deus é poderoso para fazer milagres na vida delas. Deseja o bem e Deus vai cumprir o desejo do seu coração conforme no tempo de Deus, né? Vamos continuar a leitura? Jacó abençoa José e os filhos deste. Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então o Jacó estava tão desacreditado assim: Nossa, meu filho morreu, me trouxeram só a roupa colorida que eu dei para ele, a túnica colorida. Meu filho morreu. De repente ele recebe a notícia que o filho dele estava vivo. Ele nem esperava ver o seu filho novamente. Agora ele está vendo o filho dele e os netos. Que felicidade, né? Deus é maravilhoso. Deus sempre supera nossas expectativas. Às vezes você está desejando uma coisa tão pequena que você não tem noção do quanto que Deus pode te dar. Peça grande porque o teu Deus é grande, tá bom? Deus é maravilhoso. Às vezes você já desistiu de alguma coisa, não desista. Jacó ele já tinha perdido as esperanças que seu filho estava vivo. E ele recebeu a notícia que seu filho estava vivo e ainda tinha netos, né? Então Deus está sempre disposto a te surpreender com notícias boas. É só confiar nele, tá bom? Vamos continuar a leitura. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. Que nós devemos respeitar os mais velhos, né? Aqueles se prostraram diante do Jacó. Eles não se prostraram em adoração, tá certo? Então, quando a gente se ajoelha de uma pessoa, do nosso pai, da nossa mãe, para pedir a bênção, isso não é errado. Aqui, ó, biblicamente, não tem nenhuma condenação contra isso. Porque eles não estavam adorando a Jacó. Era um sinal de respeito, porque eles queriam receber a bênção de Jacó, tá certo? É um sinal de humildade e respeito com os mais velhos. Infelizmente, a nossa sociedade perdeu muito isso. Então, devemos respeitar nossos mais velhos, nossos pais, nossos avós. Amem eles e respeitem, tá bom? Tenham essa humildade aqui diante deles. Reconheçam a experiência que eles têm, né, que eles se prostraram esperando a bênção de Jacó. E tomou José a ambos eles, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés a sua mão esquerda, à direita de Israel. E Feros chegara a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e seja chamado nele o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para a transpor sobre a cabeça de Efraim, a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque esse é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas o seu pai o recusou e disse: Eu sei, filho meu, eu sei. Também este será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Então nós vimos aqui que o José colocou diante do seu pai, Jacó, seus dois filhos, né? E Jacó abençoou seus netos. Ele colocou a sua mão direita na cabeça de Efraim e a mão esquerda na cabeça de Manassés. Só que o Manassés era o mais velho, e o José não gostou disso, porque a tradição é que se abençoe primeiro o primogênito, né? Ele que tinha que receber a bênção maior. Só que o Israel Jacó, ele decidiu abençoar Efraim. Isso é a segunda vez que acontece na família desde Abraão e Isaac e Jacó. Lembra da história de Esaú e de Isaac? Mesma coisa. Quem foi abençoado primeiro foi o mais novo. E o primogênito perdeu a primogenitura, né? Perdeu a bênção. Aqui é a mesma coisa. O Jacó, ele decidiu abençoar o mais novo. Mas por que isso se a tradição era o contrário? Isso fica para nós, para a gente refletir, porque a bênção é para o povo de Israel, certo? Eles eram o povo que tinha o direito à bênção, eles eram os primogênitos, são os judeus, né?
Eles tinham tudo para ser vitoriosos em Cristo Jesus. Jesus Cristo veio até eles, se apresentou, fez milagre entre eles, mas eles não aceitaram e perderam a bênção. Eles são o irmão mais velho. Nós, os gentios, que somos representados aqui por Efraim, somos os mais novos. Nós aceitamos a Jesus Cristo e nós recebemos a bênção maior. Mas do povo de Israel, Deus também tem um concerto com eles. Só que nós vamos receber primeiro. Nós que aceitamos Jesus Cristo, nós vamos ser arrebatados. Jesus Cristo vai voltar. E o povo que ficar aqui, que é a casa de Israel, aqueles que não creem em Cristo Jesus, tanto os judeus como os gentios, esses que têm a promessa, principalmente o povo de Israel que tem a promessa, que são o filho mais velho, que é o povo da primeira aliança, se eles não aceitarem, Deus não vai poder fazer nada na vida deles. Então nós vamos receber a bênção primeiro.